Kinderjahren, süße Kinderjahren. Eibig bleibt ihr wach in mein Sikoren. Wenn ihr tracht von eier seid, wird mir also bang und leid. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Noch seh ich das Stiebel, paar die Augen. Wo ich bin geboren, euch gezeugen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort. Wie a Cholem ist das als verfleugen. Und mein Mame, ach, ich pflege sie lieben. Gott, sie hat in Cheder mich getrieben. Jeder Knieb ist wie in ihr Hand, mir nach so gut bekannt. Gott, kein Zeichen ist mir nicht verblieben. Noch seh ich dich feig, alle du Schöne. Noch kusch ich die Reite, bekalach deine. Deine Augen voll mit Chein dringen in mein Herz rein. Hab gemeint, einmal du let sein meine. Kinderjahren, junge, schöne Blumen. Zurück zu mir wird ihr schon mehr nicht kommen. Jahren alte, treurige, kalte Meure, schordige, haben ihr schönen Platz vernommen. Kinderjahren hab euch angeboren. Mein Gott, reihe Mame euch verleuren. In der Stube nicht doch kein Fleck, Pegele ist euch weg. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Olá, boa noite a todos, todas e todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais do museu, aqui nesse webinar e também pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. De maneira especial, eu quero aqui acolher, o Wagner, que mais uma vez está aqui nos ajudando, a Denise, que em breve também vai dar as boas-vindas, e essa equipe mais que especial, que está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre um projeto que para mim e para a Denise é como se fosse um grande filho, um grande sonho que está se realizando agora, que é essa proposta de transformar narrativas pessoais em vídeos de animação, numa tentativa de aproximar essas narrativas também do público mais infantil, uma linguagem mais fácil, numa linguagem mais próxima desse público infantil, que também é um público que pertence aí ao nosso grande grupo de pessoas que acompanham as ações do museu. Como a gente sempre diz, nós pensamos no ensino da Shoah desde a educação infantil até as etapas superiores de educação, e a gente sempre pensou em formas de fazer isso acontecer, porque, como vocês sabem, o espaço do museu ele é para jovens a partir de 12 anos, a entrada, mas isso é para o espaço expográfico do museu. Isso não significa que a nossa instituição não tenha ações para os menores que ainda não podem visitar a exposição do museu, mas que desde já podem entrar em contato com essa história, conhecer as milhões de histórias,
as milhões de vozes que contam essa história. Então, sejam muito bem-vindos e eu desejo a todos um ótimo webinar, que a gente tem muita coisa para falar e eu passo a palavra para a Denise. Boa tarde a todos. Eu queria assinar embaixo das palavras da Luzi, que realmente é um grande prazer participar dessa webinar hoje. A gente está, como a Luzi colocou muito bem, a gente está realizando um sonho, né? E eu acho que esse sonho já deu mais um passo, né? Ele já passou a ser um grande orgulho para a gente, né? A gente já está, efetivamente, vendo esse sonho se realizar. A caminhada ainda não terminou, né? A gente está num processo ainda de transformar essas histórias pessoais em filmes de animação, mas a gente está indo bem e a gente já está recebendo o feedback dos que a gente está colocando em público, né? Então, eu fico muito feliz de receber vocês aqui, eu quero agradecer publicamente também todo esse trabalho de vocês e esse carinho que vocês têm com essas histórias. Então, eu acho que essa conversa hoje vai ser realmente um prazer, né? Vai ser muito legal escutar o que cada um de vocês tem para colocar sobre esse projeto, tá? Então, bem-vindos aí. Eu acho que vale a pena, antes, né, contar um pouquinho de onde surge essa história, né? Desde já, a gente também quer aqui explicitar ao nosso público, né, a ausência de alguns membros dessa equipe, né? O professor Carl Schuster tem problemas com conexão e confuso horário, porque ele está em Portugal, né? A nossa querida Sara, que passa por um momento particular, e também o nosso querido Nick, que também não pôde estar presente. Mas, contando um pouquinho dessa história, então, esse projeto de animação nasce de um sonho que a gente tinha, eu e a Denise, que era assim, nós temos um livro, né, que nunca foi publicado, é um boneco ainda, que conta a história, conta a narrativa de pessoas, né, de sobrevivência e também daqueles que não sobreviveram, de alguns que não sobreviveram ao Holocausto. E desse livro surgem algumas propostas de atividades, mas nós tínhamos a ideia de tornar isso visual, né? Como aproximar isso dos pequenos, como aproximar isso, né, dos menores, como tornar isso atrativo para os menores. Então a gente sempre pensava nisso, né? Como transformar isso num vídeo, como transformar isso numa animação. E numa conversa, né, com o professor Carl Schuster no início desse ano, a gente comentava com ele sobre isso e ele falou assim, olha, então nós podemos unir forças, né? Porque eu tenho um grupo de alunos e alunas, né, que estão trabalhando nisso e que precisam de histórias para contar, né? Nós temos a tecnologia e vocês têm as histórias. Então vamos juntar as histórias da tecnologia, né? E vamos construir esse projeto. E é por isso que a ideia de volta lá naquela canção do Raul, né? Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha em conjunto vira uma realidade. E como bem disse a Denise, já não é mais um sonho, já é uma realidade. Para vocês que estão nos vendo nas redes sociais, né? O primeiro vídeo foi lançado no primeiro dia do mês de outubro, na primeira sexta-feira de outubro, né? E a cada sexta-feira a gente vem lançando os vídeos. Nesse momento, num projeto voltado justamente para o mês da criança, para o mês da infância, para chamar esse público, né? Para conversar um pouquinho com essas crianças. E claro, né, que a gente tem aí, como disse a Denise, ainda mais coisas para fazer. O nosso livro traz 18 histórias, né? A gente ainda tem mais algumas para construir, quem sabe muitas outras, a gente não sabe. Mas nós já estamos muito felizes e somos muito gratos a vocês que estão aí trabalhando firmemente, fielmente nesse projeto, transformando essas histórias em animações e que para nós nos falam profundamente, né? E que mais do que para nós, falam profundamente para as famílias que estão representadas nessas histórias, né? Porque são histórias reais e a gente não conta só a história daquela pessoa, mas a gente conta a história de todas as pessoas que descendem dessa pessoa. Então, eu acho que é um trabalho realmente muito sensível, muito delicado, que merece um grande respeito, com certeza. E agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, se apresentarem, contem para a gente quem vocês são, né? De onde vocês são, porque ó, enquanto nós estamos aqui de cachecol, de blusa, né? Aí vocês são tudo de manguinha, de alcinha, com certeza vocês não estão em Curitiba. Isso muito claramente já ficou visto que não. Então, por favor, se apresentem e nos contem de onde vocês são.
Acho que a gente pode começar pelo José. Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite. Meu nome é José Natal, né? Eu sou discente do curso de licenciatura em História da Universidade de Pernambuco. Sou daqui de Pernambuco, acho que o sotaque já deixa um pouco claro isso, mas também sou integrante desse grupo, né? E para mim é uma honra estar aqui essa noite, compartilhando o momento, né, com todos e todas vocês. Boa noite a todos e a todos. Inicialmente, eu me chamo Alana. Antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho dos bastidores desse projeto com todas e todos que nos acompanham. Eu sou doutoranda em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde desenvolvo pesquisas sobre o uso de testemunhos na sala de aula, então meu projeto está diretamente relacionado ao projeto que tem sido desenvolvido junto ao museu. É um grande prazer poder estar participando disso e sou também integrante do Laboratório de Pesquisas em História do Tempo Presente, que é um laboratório de pesquisas da Universidade de Pernambuco, coordenado pelo professor Dr. Carl Schuster, e atualmente sou docente do ensino básico no município de Toritama, em Pernambuco, e também professora temporária no Departamento de História da Universidade Estadual da Paraíba. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Aline, né? Eu também sou da Universidade de Pernambuco, né? Fiz História lá e mestrado em Educação na universidade. E atualmente o meu trabalho está voltado para essa produção, né, de animação do ensino do Holocausto, né? E como que a gente faz uso dessas animações em sala de aula. Né? E a gente faz parte do grupo, né, de História do Tempo Presente, né, que é orientado pelo professor Cal, e tem sido uma honra, né, trabalhar nesse projeto junto com o museu. Tem sido muito gratificante e desde já agradeço muito, né, essa parceria que foi feita com a gente. Boa noite a todos. Me chamo Monique e, assim como as meninas, né, como grupo, sou aqui de Pernambuco, também cursei História na Universidade de Pernambuco, atualmente estou no programa de pós-graduação do Prof. História, Ensino de História, e também integro o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Cal. E minha pesquisa está relacionada ao uso de memes no ensino de história, especificamente a análise de memes políticos que são disseminados pela extrema-direita, e a partir dessa análise trazer esse debate para a sala de aula, né? Esse projeto para mim tem sido muito especial, porque tenho aprendido muito, né? Um projeto muito sensível, poder conhecer a história de cada pessoa, e para mim tem sido muito interessante, muito fantástico. Então, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Muito bem, todo mundo devidamente apresentado, né? Bom, eu e a Denise, muita gente já conhece, né? Nós somos do Departamento Pedagógico do Museu do Holocausto e trabalhamos aí, né, nesse projeto junto com vocês, mas também em outros de formação de professores, de mediação, de visitas no museu e também em escolas. E, claro, como a gente já falou, né, esse é um projeto que nos chama muita atenção e que nos é muito caro, mas ele é um projeto que, embora a gente fale de animação, a gente sabe que não é uma coisa tão simples quanto parece, né? Quando a gente tem a ideia, parece tudo muito simples, mas quando a gente vai botar no papel, é um ir e vir constante, né? Isso dá, isso não dá, arruma aqui, arruma ali. Então, a gente fez questão de fazer esse webinar para contar um pouco de como é esse processo dessa construção, né? Surge essa ideia, mas a gente precisa de recursos para fazer isso, né? E também de muita análise, muita reunião, muito roteiro, um vai e volta constante. Então, a gente quer saber um pouquinho, que vocês contem para nós um pouquinho como que é esse processo para vocês, como está sendo esse processo para cada um de vocês nesse... Só queria lembrar antes das meninas começarem, do José, né, as meninas e meninos começarem, que quem quiser fazer perguntas depois, né, Luzi, vai ser pelo Q&A aqui, então a gente vai primeiro escutar todos os participantes e depois quem quiser fazer alguma pergunta é só escrever, e também no Facebook também pode colocar que a gente vai
passar para eles. Tá? Obrigada. Acho que José Natal pode começar. Agora, vocês estão me ouvindo, né? Estão? Ok. Então, pessoal, novamente, é um prazer estar aqui. Eu acho que fazer parte desse projeto tem sido algo muito significativo, tanto para minha formação, né, enquanto professor, e eu acabei deixando escapar em minha apresentação, mas eu também já atuo, né, na educação infantil e também na educação de jovens e adultos, né, no EJA. E tem sido muito significativo para mim ter o contato com essas histórias e trabalhar, né, juntamente com essas meninas, com esse grupo, na produção, né, dessas animações. E como já foi dito, né, trabalhar com animação não é necessariamente fácil. Requer um processo bem cuidadoso, e exige uma atenção, né, muito especial, em particular ao se tratar, né, dessas histórias que, querendo ou não, têm uma carga emocional muito grande. E basicamente nesse sonho conectado, né, que ganhou vida com essas animações também, a gente tem trabalhado através de uma plataforma chamada Animaker, né, uma plataforma totalmente online, ela não é disponível para download, né, e através dessa plataforma que nos possibilita construir animações em 2D e 2.5D, a gente tem tentado construir essas histórias em animação, né, através de uma maneira bastante criativa e tentando sempre respeitar, né, essa carga emocional que essas histórias trazem. Pensando também no entendimento, né, desses jovens, dessas jovens que possam ter contato com essas pequenas películas, né, e também sentir o peso que elas trazem e lidar com temas como empatia, né, como amor mesmo, resiliência, alteridade, que através das animações tem, né, eu acho que a gente tem conseguido alcançar um pouco dessas pretensões. O processo produtivo, né, ele se dá por etapas, já foi dito. Eu queria destacar um pouquinho dessas etapas, né? Elas são muito guiadas na animação em si, na produção da animação. Elas são muito guiadas, né, por nosso grupo através do roteiro. A gente trabalha com adaptação do texto, na elaboração do roteiro, que isso eu não quero falar tanto, acho que as meninas vão abordar, né? E feito o roteiro, a gente parte para a questão da construção da animação em si na plataforma Animaker, né? E essa construção, ela se dá por meio de um guião, que é onde a gente vai montando as cenas, né, em quadros, aí através desses quadros a gente vai trabalhando, né, na área de trabalho da própria plataforma e vai construindo pouco a pouco as animações, né, cena a cena. E nisso a gente tem um cuidado também de dar movimento, né, porque basicamente a alma da animação é a movimentação, né, a dinâmica que os personagens ele têm ali nas cenas construídas. Então, essa animação, essa movimentação, né, ela tem sido uma parte especial do nosso trabalho, porque, como eu falei, não é uma das partes mais complicadas, né, e a gente tem tido um cuidado todo, né, detalhado, cheio de pormenores mesmo, para tentar, de fato, trazer um conjunto de elementos que possam, né, trazer melhor a mensagem que queremos passar. E depois desse processo de montagem, basicamente, das cenas, a gente vai partindo pouco a pouco para a aprimoração dessas movimentações para deixar o vídeo o mais sofisticado possível. Lembrando que a gente não constrói esses vídeos com uma plataforma inteiramente profissional, né? Então, ela tem seus recursos um pouco limitados, mas a gente tenta, inclusive, superar essas limitações, né, através da criatividade, através de um uso de um bom fundo sonoro, né, através de um uso de imagens que conectem aquela história em animação, né, com a história real que está sendo narrada, né, nesses vídeos. Então, esse processo ele também tem tido, né, essa particularidade. Além disso, né, além dessa questão do aprimoramento, a gente também tem tido um cuidado, né, em colocar objetos, até mesmo nas cores das roupas, as vestimentas que os personagens utilizam, tudo isso para trazer, né, a emoção que realmente queremos passar com aquela narrativa, né? Então, todos esses cuidados têm sido, né, pensados e feitos mesmo na produção, né, desses vídeos. E eu falo por mim, né,
agora trazendo um pouco das impressões gerais que eu estou tendo desse projeto, e eu acho que espero que um grande público passe a ter também, é que é um projeto incrível, né? Eu acho que não teve um vídeo que, quando estávamos produzindo, eu não cheguei a emocionar, sabe? Todos, particularmente, eu fiquei emocionado, porque as histórias são muito impactantes, e você construir essas histórias tendo essa responsabilidade, reconhecendo, né, todo o valor que ela pode trazer, que ela traz, né, eu acho que é algo muito significativo. Eu acho que reconhecer isso em si, né, já é algo que toca, que fala as nossas emoções, né? E eu, particularmente, eu acho que eu falo pelo grupo também, né, que nós esperamos falar as emoções de muitas pessoas que venham assistir, né, esses filmetes animados. Então, acho que é isso, né? Vou ser um pouco breve. Infelizmente, daqui a pouco terei que sair por conta do trabalho, mas quero manifestar aqui minha gratidão, né, pelo projeto, que é um projeto incrível, e por todas e todos, né, que ajudaram ele a ter a dimensão que ele tem na atualidade. Então, é isso, pessoal. Eu vou falar um pouco também desse processo. Acho que Natal acabou tocando aqui em questões muito importantes, né? Quando ele fala nessa questão do vestimento, das roupas, por exemplo. Eu me recordo nas primeiras reuniões, nos primeiros vídeos, em que a gente estava ali passando cena a cena e o tempo todo Denise e Luzi tocando assim em teclas, nos guiando nesse processo de construção mesmo. E acho que o primeiro vídeo, né, foi o que deu o start, assim, que a gente foi ali assistindo junto, cena a cena, e mostrando mesmo esses detalhes e como hoje, às vezes no momento de construção, são detalhes que já são naturalizados para nós, né? A gente já vai construindo o vídeo e isso já foi pensado. Então, de fato, essa fala que Natal fez aqui sobre esses detalhes é algo que chama muita atenção. E eu queria falar um pouco, antes mesmo de falar da construção do roteiro que Natal tocou, falar um pouco do que é que a gente pensa antes de fazer essa construção, né? Enquanto um projeto, como a Luz e como a Denise colocaram aqui, um projeto que nasceu enquanto um projeto acadêmico, que está vinculado a pesquisas acadêmicas também, no meu caso, no caso de Aline, que vinculou diretamente o projeto à dissertação, à tese, e ao museu, né? Então, um projeto institucional e também um projeto ligado no âmbito do Laboratório de Pesquisa em História do Tempo Presente. O tempo todo que a gente está ali fazendo a construção, a gente está pensando em algumas categorias, e isso que o Natal colocou, de que toda história ela nos toca de alguma forma, é muito verdadeiro. Então, toda vez que a gente faz a leitura, que a gente recebe uma dessas histórias e a gente lê essa história, eu acho que tem pelo menos em 5 minutos no grupo, só a gente comentando, nossa, isso, nossa, isso. Então, é o tempo todo ali, a gente, ó, isso aqui, e aí vai um sobrepondo a voz do outro o tempo todo, colocando questões que suscitaram debates para a gente mesmo, que isso vai trazendo para nós algumas categorias que permitem que a gente vá pensando a categoria de tempo presente, a categoria de ensino de traumas coletivos, de como é que se ensina, a categoria de história pública, a categoria de memória. Então, o tempo todo isso vai aparecendo para a gente no momento que a gente está fazendo a leitura dessas histórias e pensando em transformar essas histórias para um público infantil, né? Então, a categoria de memória ela está o tempo todo muito presente ali, como uma chave analítica mesmo, como uma forma de se pensar como é que nós vamos usar esse testemunho de sobrevivente, essa história, uma narrativa pessoal, quer dizer, a história é uma narrativa pessoal ganhando o âmbito público. Então, como é que nós vamos fazer disso uma chave mesmo analítica para esses traumas vivenciados no século XX? E nesse processo tem um trabalho em torno de representação muito forte, um trabalho em torno das discussões da própria historiografia da Shoah muito forte. Então, é um posicionamento historiográfico desse testemunho, um posicionamento historiográfico dessa história que nós estamos lendo na própria história, né? A gente vai ali posicionando esse testemunho, uma história de vida, dentro desse contexto, até no processo de representação desses cenários. E isso me lembra muito o livro do Carlos Reis, fazendo aqui novamente, chamando ele para o diálogo, que é o Luz sobre o Caos, quando ele pergunta de qual transmissão estamos falando. Então, isso é muito forte no momento que a gente está construindo e pensando esse processo do ensino, né, que seria aí a outra categoria com a qual a gente
trabalha constantemente essa categoria de ensino, especialmente após a BNCC em 2018 aprovar o ensino da temática em todo o território nacional. E mesmo que sejam vídeos voltados para o público infantil, eles são vídeos que estão muito abertos para outros segmentos, né, para ser trabalhados em outros segmentos. Prova disso é que são vídeos que são usados para pesquisa acadêmica minha, para pesquisa de Aline, e prova disso também é que toda a temática, isso já a partir do próprio livro que foi disponibilizado para a gente, o livro que a Luzi citou aqui, o tempo todo a gente recebe a tabela, né, que vem ali a história, e essa história está conectada com um objeto, então toda história ela tem um objeto, um núcleo de sentido, e esse núcleo de sentido está muito ligado com uma temática que se busca trabalhar. E aí, dentro disso, a gente sempre pensa que essas animações são histórias individuais, vivenciadas de forma coletiva, e que, em certa medida, acaba indo contra aquela tentativa nazista colocada lá no livro do Hilberg do massacre da memória do grupo, né? Então, é uma forma de reafirmar essa memória, e a partir desse momento em que a gente fala de reafirmar essa memória e de como essa memória ela é importante e de como pensar esse processo de ensino para as crianças, que afinal de contas é o que aparece no vídeo, é o ponto-chave assim, do vídeo, tem alguns textos que me chamam muito a atenção. Um deles é o da Luzi, que foi publicado recentemente, eu tive o prazer de ler, que foi o que relaciona o diário de Anne Frank com a sexualidade, mostrando ali um pouco da vivência dessas jovens, e um texto também recente da Denise, em que ela fala sobre a importância de se educar e do ensino de história do Holocausto para crianças, e que fala que não pretende apresentar os horrores do fuzilamento, né? Que não pretende mostrar pilhas de corpos para crianças tão pequenas, mas que a intenção é outra. Então, isso me lembra os pilares do museu no momento de construção do roteiro, propriamente dito. Acho que Natal pontuou. Nós temos algumas divisões internas, né? Então eu fico responsável por montar esse roteiro, por fazer a leitura e montar o roteiro, mas todo o projeto, o tempo todo, ele é muito coletivo. Então, no momento que eu estou montando o projeto, o roteiro eu nunca estou montando sozinha, a Aline sempre está na parceria comigo, e aí depois a gente sempre compartilha com o grupo, e o grupo sempre diz, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, isso aqui vai ficar muito longo, isso aqui para uma criança narrar não vai dar. Então, tudo isso é levado em consideração, e aí quando eu leio esse texto da Denise que fala, no momento de falar para as crianças, a gente não tem a intenção de mostrar pilhas de corpos, meio que não utilizar essa pedagogia do horror, mas buscar os próprios pilares do museu. Então, no próprio momento, no momento que eu estou ali construindo o roteiro, eu sempre volto ao livro para pensar esses pilares dentro desse roteiro. Especialmente o pilar da vida, né, que é um dos pilares do museu. Eu acho muito forte e acho muito importante na construção desses roteiros, na construção desse vídeo. Eu vou dar aqui um pequeno spoiler, desculpem, que é o do vídeo de amanhã. Eu acredito que é o que será lançado amanhã, um vídeo do Mordecai, para exemplificar um pouco isso, que a ideia, no momento que a gente estava construindo aquele vídeo, vocês vão ver, a criança, ela morre, ela não sobrevive. E aí, no momento que a gente estava construindo, ficou a dúvida, assim, parou a dúvida no grupo na hora da reunião de construção do roteiro, e a gente fez, como é que a gente vai colocar essa cena? Porque a gente não quer colocar ali a criança morta, a gente não quer ter esse cenário, nós não queremos construir ele, então como é que nós vamos construir? E aí apareceu, coletivamente nós fomos construindo, e aí a gente acabou colocando o cenário, e cada um foi ali construindo uma parte desse cenário, colocando um elemento nesse cenário. Ressaltar aqui o trabalho de Nick, fantástico para a montagem desse cenário. E aí montou esse cenário e a gente colocou o violino e uma outra pessoa encontrando esse violino. Então isso para mim foi muito marcante, porque naquele momento ali eu pensei, olha, a gente está falando que o personagem em si ele está ausente aqui, mas o objeto dele continua presente. Então, a vida ela continua existindo, a história dele continua existindo, a vida continua presente nesse processo. E dentro disso, então, é pensar que esse testemunho de sobrevivente ele acaba levando ao contato com a experiência pessoal do outro, né? Que é diferente você chegar numa sala de aula e ensinar as leis de Nuremberg ou ensinar a Noite dos Cristais. É diferente de você mostrar o vídeo dizendo, olha aqui, o que foi que essa criança, o que foi que essa pessoa passou e vivenciou durante a Noite dos Cristais, como é o caso
de que alguns vídeos acabam mostrando. Então, a gente acaba dinamizando mesmo o passado. Esse texto que eu citei, da Luzi, que trabalha um pouco o diário da Anne Frank, me lembrou também recentemente a Conceição Evaristo, lançou um texto falando sobre o diário da Anne Frank, e aí, quando ela fala da releitura desse diário, ela fala, olha, o diário de Anne Frank, ele me leva não a pensar o diário em si, mas ele me leva a outras questões. Ela fala que é a solidão dela de menina negra, de menina pobre, as dúvidas dela da adolescência que estão presentes no momento em que ela está fazendo a leitura desse diário. Então, acho que o que nós buscamos no momento de construção desse roteiro é exatamente isso. Quer dizer, quando a gente está ali colocando a Noite dos Cristais, a gente está dizendo, olha o que é a intolerância, olha o que é o preconceito, num país de raízes tão preconceituosas, num país em que o racismo é um racismo estrutural como o nosso, é uma chave de estudo muito importante. Eu acho que é nesse sentido, né, que até o momento da narração, que a gente diz que quem narra a história é um descendente da pessoa que está sendo narrada, da vida que está sendo narrada, isso é muito tocante. No momento que a gente escuta uma criança narrando aquilo dali, a voz daquela criança narrando faz uma diferença imensa. Então, eu acho que todo esse processo ele está conectado às categorias que nós vamos pensando e aquilo que nós vamos inserindo ali nesse roteiro, junto com pensando todos os sujeitos de um projeto, né? Sabendo que quando nós falamos no testemunho, nunca é só o testemunho. Então, tem a pesquisa envolvida, tem o museu, tem as famílias, tem o público, enfim, é uma gama muito forte. E a impressão do projeto é cada dia mais fantástica. Assim. Acho que toda aula que eu entro agora, acho que tem alguns alunos e alunas minhas aqui acompanhando, sabem que toda aula que eu entro eu falo, olha, hoje nós fizemos tal coisa no projeto, e ali vou criando meio que um diário de bordo mesmo de como é que tem sido essa experiência, porque tem sido, de fato, como as meninas já ressaltaram, como o Natal também já colocou, muito enriquecedor do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional e, sobretudo, do ponto de vista humano. Ter contato com essas histórias, ter contato com as pessoas que vivenciaram, com os descendentes dessas histórias, é algo que toca muito, que chama muita atenção. Então, novamente, agradecer a oportunidade, agradecer muito a oportunidade, agradecer hoje, agradecer sempre a oportunidade que o museu colocou aqui para nós. E é isso. Dentro desse processo de criação, né, como a Alana falou, que é um processo muito coletivo, de fato. Então, assim, de forma bem prática, né, depois que a gente monta o roteiro, né, que a gente divide essas cenas, a gente passa para a fase da descrição das cenas, né? Ou seja, de que forma aquela história ela vai ser apresentada visualmente falando, né? A partir dos cenários, né, dos avatares, né, que estão disponíveis dentro da plataforma que nós usamos, que nesse caso, como o Natal falou, é o Animaker. E eu acho que é uma parte bem delicada da criação, na verdade todas são, mas assim, essa em específico traz um peso de responsabilidade maior para a gente, porque a gente está prestes a dar vida, né, entre aspas, a uma história de outra pessoa e que é profundamente sensível. Então, vem também, né, toda a sensibilidade que está atrelada a esse processo de animação. E a gente se pega pensando, né, será que vamos conseguir, né, recontar essa história da melhor forma, transmitir ela da melhor forma, principalmente considerando que a animação ela está diretamente relacionada ao público infantil, né? Então, essas histórias elas precisam ser transmitidas com cuidado, né? Porque são histórias muito fortes, né? E de certa forma dolorosa, e que precisamos ensinar isso ao público infantil, principalmente, de uma forma que não gere um desconforto muito grande, né? E como a Alana falou, né, da cena da criança morta, que a gente teve que repensar, né, de que forma que a gente ia transmitir isso, né? Mas as cenas elas são descritas com base nas possibilidades, né, que a gente encontra dentro da plataforma, que muitas vezes limita um pouco também as nossas ideias, né, para a criação, mas a gente conta com a ajuda do Nick, que é o designer do museu, e ele vem tornando esse trabalho ainda mais especial, né, porque a maioria das cenas
elas são em campos de concentração, em guetos, né, em depósitos muito antigos, e a gente não encontra esses cenários assim facilmente na internet. Então, é algo que limita um pouco a gente, e aí o Nick faz um trabalho belíssimo, né, para a gente desenhando e construindo os cenários que nós solicitamos. Então, essa descrição da cena em si é como a história vai ser contada, né? Quais os cenários que a gente vai utilizar, quantos avatares serão necessários, né, para cada cena, quem são os personagens principais, quais movimentos esses personagens vão ter, como é que vai estar as expressões de cada personagem. Então, é uma descrição bem detalhada das cenas para que a gente prossiga mais facilmente, né, na hora do processo, né, na hora que a gente vai para a animação em si, porque a gente já tem uma ideia, né, de como vai ficar o vídeo, de como vão ficar todas as cenas. E ao longo do processo é que nós ajustamos os detalhes, né, modificamos alguma coisa que pode ficar melhor de uma forma ou de outra. E assim, para mim, né, em especial, eu acho que uma fase desse processo que mexe bastante comigo é a narração dos vídeos, né? Cada vídeo ele vem sendo narrado por um familiar, né, da pessoa no qual o testemunho está sendo contado. E aí nós enviamos um protótipo do vídeo para esse familiar fazer a narração, para depois ele enviar para a gente de volta, né, e a gente finalizar o vídeo. E nesse processo, o protótipo ele já vai com uma pré-narração, para que a pessoa ela tenha uma base, né, do tempo de fala, do texto em si, e essa pré-narração, como ela é feita por mim, mexe bastante comigo, porque eu estou dando a voz a uma história como se ela fosse parte da minha história, né? Como se fosse um parente meu, como se fosse da minha avó, do meu bisavô. Então, o primeiro vídeo de Leia mesmo, eu confesso que eu regravei essa pré-narração várias vezes, porque mesmo sabendo que a voz no final do vídeo, né, não vai ser a minha, eu acabei sentindo a responsabilidade que era contar essas histórias como se fosse a minha, né? Foi o primeiro vídeo, né? Meu primeiro impacto na narração do vídeo, e é de fato um exercício de se colocar no lugar do outro, né? Como se tivesse acontecido com a minha mãe, como se tivesse acontecido com o meu pai ou o meu avô. Então, tudo isso traz uma sensibilidade extrema para esse processo de criação. E ele realmente tem sido um trabalho lindo e especial. E cada vídeo que a gente faz é surpreendente. O último que a gente estava fazendo, né? A gente sempre comenta no grupo que a gente tem no WhatsApp, né? Algo que a gente vê e realmente impacta a gente, como o último vídeo que a gente estava fazendo. Me perdoe também dar um spoiler, porque o testemunho, o último que nós estamos fazendo foi de alguém que morreu recentemente, né? Eu acho que mês passado, se não me falha a memória. E isso deixou a gente assim, meu Deus, nossa, como, né? Como que esse trabalho é importante, como é que vai ser a família vendo essa história, como é que vai ser a família contando, enfim. Eu realmente só tenho muito a agradecer por estar fazendo parte desse projeto que tem sido lindo. E é isso. Bem, é muito bonito, né, a gente relembrar algumas etapas realmente de como começou, né, de tudo que a gente passou nesse processo de ir pensando e amadurecendo cada história, né, cada etapa do projeto. E então, depois de tudo que a Lana, que a Aline e Natal já colocaram, né, de toda essa fase introdutória de pensar, de fato, como vai ser a animação, vem a parte prática, né, de construção na própria plataforma, no próprio Animake. E aí, nesse momento, a gente vai materializando tudo que foi pensado, né, cena por cena, cada detalhe, utilizando as imagens, né, os cenários que Nick faz, como já foi mencionado, muito belamente, né, muito talentoso o trabalho dele, que de fato é fundamental nesse processo. E aí, pensando a aparência de cada personagem, né, de cada avatar, a roupa, cada detalhe que compõe aquela apresentação é feita nesse momento, após a construção do roteiro, a criação das cenas, e assim a gente vai construindo. Após esse momento, né, de montagem, de fato, das cenas na plataforma, tem também o trabalho de pesquisa da música, né? Um fundo musical
que se aproxime daquela emoção que nós estamos sentindo e também que nós queremos passar ao público, a eles conhecerem, no momento deles conhecerem aquela história, né? Então, essa questão da música, ela está muito atrelada a esse sentimento, né? Seja de heroísmo, de resistência, a fé, o medo. Então, o fundo musical, ele é interessante nesse processo de pesquisa, de ver algo que, de fato, combine, né, com aquela história que está sendo transmitida, que está sendo construída. Então, assim, cada detalhe da produção, ela é pensada, ela é debatida em grupo, né, e isso faz com que o trabalho se torne cada vez mais especial, né, cada vez mais sensível nesse processo. Então, a partir disso, né, depois que o vídeo já está materializado, analisado, vai para a questão da construção das legendas, que é com Sara, né? Sara fica responsável por esse processo, e assim a gente vai construindo esse trabalho coletivo e cada vez mais aprendendo e ressignificando a nossa prática enquanto professor, né? Porque, de fato, ao entrar nesse projeto, para mim, em específico, foi muito significativo, porque, como o Natal falou, né, nós não somos especialistas da área do design, da criação, nós somos professores, né, e fazer parte dessa construção, né, para a gente repensar a nossa prática em sala de aula, tem sido também uma oportunidade muito significativa. Então, basicamente é isso, né, e mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de estar participando. Bem, não sei se a Denise quer falar alguma coisa. Eu queria só comentar que é muito interessante escutar o que cada um de vocês fala, porque tem uma linha que acompanha todos vocês, que eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro, eu até anotei no meu caderno. As histórias transformam, né? É bem isso, você vê, é o que a gente quer passar através das histórias, mas é o que já acontece com quem está fazendo isso, né? As histórias vão transformando a gente, com certeza todos vocês comentaram que se emocionaram, né? Que se emocionam com o que aconteceu com aquela pessoa, como que ela conseguiu existir, o que aconteceu com aquele objeto que ela carregava. Então, eu acho que já começa a transformação em vocês, que estão produzindo esse material, né? Então, mais uma vez, a importância desse tipo de material para trabalhar esse assunto tão difícil, esse tema tão triste, complicado, árido, né? Com crianças, né? A gente, mais uma vez, mostra, né? Eu e a Luz, a gente sempre comenta isso, como que é possível falar de algumas coisas, de alguns valores universais, né? De uma forma adequada, né? A gente não precisa exagerar, a gente não precisa extrapolar, né, as limitações das pessoas. Eu acho que através desse trabalho tão sensível, a gente acaba chegando lá, né, no objetivo que a gente quer. E é bem isso, a história transforma. Eu acho que está transformando, né? E que transforme muita gente, né? Isso que a gente gostaria. Obrigada mais uma vez, vocês são especiais. Eu queria dizer que, assim como a Denise foi fazendo uma análise, né, sobre a fala de vocês, uma coisa me chama muita atenção, que é uma coisa que a gente sempre discute, né, quando a Alana comenta sobre a questão da morte, né? A morte, ela é inerente ao ser humano, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Só morre quem é vivo, né? Tá em nós, todos nós vamos sofrer. Mas, de alguma maneira, a questão da morte é sempre um tabu, e a gente sempre fica pensando como é que a gente faz isso com as crianças, né? Como é que a gente fala sobre isso com as crianças. E quando você fala da questão do violino, é realmente isso, né? Você não precisa... A gente, às vezes, subestima a criança. Às vezes, a gente pensa que para ela tudo tem que ser muito claro. E não. Tudo vai depender do modo como você vai contar isso para ela e ela vai entender, né? Eu tenho certeza que aquela cena do violino, que eu também acho ela poética demais,
né? É a representação, é a projeção, né, da pessoa no objeto, ou a transposição da pessoa no objeto. E eu tenho certeza que a criança entende que naquele momento a pessoa não está mais, que ela morreu, né? Mas eu não preciso dizer que ela morreu, eu não preciso dizer como ela morreu, eu não preciso vir com esses detalhes, porque esses detalhes são secundários, né? O mais importante desses vídeos é toda a história que ele narra, né? Do começo ao fim. É aquilo que a gente trabalha no museu, né? O antes, o durante e o depois. Como que era a vida dessa pessoa antes, como que foi a vida dela durante, como é que foi a vida dela depois. É por isso que a gente chama o projeto de milhões de vozes, né? Porque quando a gente fala em números, a gente fala em 6 milhões, né? Mas quanto que é 6 milhões, gente? Como é que a gente contabiliza isso, né? Quanto é que a gente quantifica isso? E assim, quando eu falo 6 milhões, parece que 6 milhões passaram pelos mesmos processos. E quando a gente fala de indivíduo, quando a gente fala de gente, de ser humano, cada um, assim como cada um de vocês colocou qual foi a impressão que teve sobre, qual é o impacto disso na vida de vocês ou no trabalho acadêmico de vocês, assim também foi o Holocausto para a vida dessas pessoas. Cada pessoa teve um processo, cada pessoa teve uma experiência, cada pessoa teve um comportamento, uma vivência, né? E quando a gente fala em 6 milhões, a gente coloca todo mundo num grande balaio e diz, ó, 6 milhões dá a impressão que é tudo igual. E quando você conta a história da pessoa, né, é como o Holocausto foi para aquela pessoa. Como é que ela passou por aquilo? E quando a gente fala de crianças, né, essa coisa da empatia, ela se dá não na questão de se colocar no lugar do outro, mas a gente gosta muito de um conceito de empatia que o Peter Lee traz, né, que é você fazer o quê? Né? É você mostrar a história dessa pessoa dentro do contexto que ela viveu, e aí, a partir disso, você cria uma empatia que é histórica, ou seja, eu compreendo essa pessoa a partir do contexto dela, não eu me colocando no lugar dela. Né? Então, eu acho isso muito bacana, porque eu acho que esses vídeos que vocês estão produzindo belamente, né? E gosto muito de ouvir vocês falarem, nós não somos produtores, nós somos professores, né? Quer dizer, o professor produzindo um vídeo já tem um olhar diferente, porque o produtor, claro, né? O produtor tem toda uma técnica, etc. Mas o professor, quando você produz um vídeo, você já pensa no teu aluno. Mesmo, né? Você está pensando como é que isso seria na minha sala de aula, como é que isso seria com o meu aluno, E eu acho que isso traz um impacto grande também para essas produções. E eu acho que os vídeos que vocês belamente estão produzindo, eles fazem isso com as crianças. Né? Eles trazem, eles aproximam as crianças dessas histórias sem chocá-las, sem maltratá-las, sem entristecê-las. Né? E para nós também o ponto alto desses vídeos também são as narrações. É que quando a gente teve essa ideia de vamos colocar para narrar um descendente, se a gente não conseguir um descendente, alguém da comunidade. Para nós isso também é importante, porque como eu digo para vocês, como eu disse lá no início, né? Vocês estão contando a história de alguém, mas não é só desse alguém. Vocês estão contando a história dessa família, da família toda, né? Daqueles que muitas vezes pereceram, mas também daqueles que estão aqui, que são herdeiros dessa história, né? Que contam essa história, que conhecem essa história. E eu acho que o mais bonito é saber que alguns desses descendentes, né, ficaram conhecendo a história a partir do momento em que tiveram que narrar, né? Porque não conheciam a história ainda dos seus antepassados. Então, acho que isso é muito importante. É mais do que um projeto de vídeo. É um projeto de vida, é um projeto de memória, é um projeto que é para além só do processo educativo, né? Ele toca a vida das pessoas em diferentes instâncias, em diferentes momentos. Então, eu sou suspeita para falar da minha gratidão sobre isso. Né? Eu acho que até eu quero ler aqui para vocês um comentário, né, da Diana Weisman, e ela diz o seguinte, é muito interessante o que ela diz assim, olha, lindo projeto, estou animada para ver a animação da história do meu avô, Samuel Rosenberg. Então, tá aí a responsabilidade, né? As pessoas, nós espectadores, eu, espectadora, que quero sempre ver como é que os vídeos vão ficar, mas mais ansiosos são, de fato, as pessoas que fazem parte dessa história, né? Que é você contar a história da família. Então, eu fico muito feliz em poder fazer parte desse projeto
né, com vocês e de ver esse desenvolvimento todo. E, claro, e mais uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar essa não sei se a palavra certa seria evolução, né, mas é que dentro de todo o processo educativo tem sempre, né, essa coisa que a gente vai se apropriando e se aprimorando. E é bem isso, né? O primeiro vídeo a gente falou, a gente rebateu, a gente olhou de novo e olhou mais uma vez, e quando a gente achou que estava tudo bem, não estava ainda, né? E de repente isso foi ficando natural, e eu não diria a qualidade, porque a qualidade para mim todos eles são bons, mas eu digo assim, parece que a gente vai indo cada vez mais fundo, né? A gente vai indo cada vez mais longe, a gente, como disse o José, a gente vai cada dia superando um limite, né? A gente supera o limite do programa, a gente supera o limite da plataforma. Então, eu acho que isso também é muito mérito de vocês, e isso demonstra o quanto vocês, de fato, estão envolvidos, né? Não só pela produção, mas como disse a Denise, no quanto essas histórias também impactam vocês mesmos, né? Na construção delas. Deixa eu ver se tem mais alguma questão, não sei se a Denise quer falar mais alguma coisa, ou se mais algum de vocês quer falar alguma coisa. Eu acho que agora, não sei se algum participante, uma das pessoas que estão nos escutando querem fazer perguntas, né? Eu acho que agora é a hora, então vamos aguardar aí. Inclusive, aqui tem algumas mensagens no Facebook mesmo, né? Parabenizando vocês pelo trabalho, né? Falando parabéns a todos pela construção do projeto, tão emocionante e importante para a memória, aquilo que vocês também falaram, né? Isso fica na memória, fica para a memória da instituição, fica, né? E assim, depois que vai entrar na internet, né? É meio de todo mundo, né? Todo mundo tem acesso. É como um livro. Lembro que tem uma professora que ela fala assim, olha, o livro só é do autor enquanto ele está escrevendo. Depois que ele escreveu, não é mais dele. Depois que vai a público, não é mais dele, né? É de quem lê. E eu acho que os vídeos são muito isso também. Eles nascem aqui, mas eles, né, estão propagados aí para todo mundo ver. Deixa eu ver, tinha mais um comentário que eu queria ler aqui. Deixa eu olhar. Aqui são vários comentários. Né? E aí tem uns que falam assim, olha, incrível, os vídeos são curtinhos e emocionam tanto. Então, acho que é isso mesmo, né? Acho que para a gente contar uma história, contar uma boa história, ou contar uma história bem feita, a gente não precisa de um longa-metragem, né? Claro, nada contra os longas-metragens, mas a gente, acho que o que faz essa história de fato ser significativa é justamente esse empenho, né? Esse olhar bem sensível para aquilo que você está fazendo. Acho que Kenei também só parabenizando, né? Parabéns a todos pelo projeto, a Juliana, o Felipe também, um projeto incrível e necessário, concordo com o Felipe, né? Como é necessário. Acho que nunca foi tão necessário a gente contar essas histórias, né, para todos os públicos. Acho que é muito, muito importante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum de vocês quer falar alguma coisa? Antes de encerrar? Não, só agradecer mais uma vez, pontuar aqui essa questão que a Luzi levantou da empatia, né? De uma empatia histórica que faz com que a gente entenda, e eu acho que isso está muito presente no processo de pesquisa também, a gente vai o tempo todo no momento de construção do vídeo buscarem algumas bases, então o tempo todo a gente está ali em diálogo com as bases do Yad Vashem, com a base de outros museus do Holocausto. Eu acho que vai muito nesse sentido a simpatia, né, da gente entender o local do outro e entender que a nossa experiência não é a experiência do outro, mas nós temos responsabilidade também sobre essas experiências, né? Então, a voz desses sujeitos é muito importante para nós nesse processo, de entender que o silêncio fala, de entender que a minha ação fala, de entender que todo esse processo ele é importante. E eu acho que a voz, como a Luza colocou agora aqui no final, e a gente saber que aquela voz que está ali narrando é a voz de segunda, é a voz de terceira geração, é muito forte, porque é exatamente isso. É saber que aquele trauma vivido, ele não se perdeu, né? Aquele trauma vivido, ele está presente
na memória dessa família ainda, que precisou conviver com esse trauma de alguma forma, que precisou, acho que o vídeo, é o próximo vídeo, que não vai ser lançado agora, né? Está em construção, fala um pouco desse processo da resiliência, né? Da importância de como foi para as pessoas o voltar a viver, de como foi para as pessoas falar. Então, todo esse processo, ele mexe muito com a gente, e é isso, só agradecer aqui no final, novamente, mais uma vez, e como eu disse sempre, por esse processo, por esse projeto, por poder estar inserida nesse projeto também. Olha, Alana, só para te dar um pouquinho mais de falta de sono, eu vou ler para você o comentário da Solange Weisman. E ela diz assim, ó, eu estou muito emocionada com esse projeto tão lindo. Um sonho realizado. Saber que a história do meu pai fará parte do projeto, que é o Samuel Rosenberg. Então, olha, é para vocês verem a importância. Volto a dizer, né? Esse trabalho ele é de extrema importância, né? Não só educacional, mas como um projeto de memória mesmo. Eu sempre digo que uma coisa é eu falar da minha história, né? Eu, Zete, falar sobre mim, eu posso falar qualquer coisa sobre mim, né? Que eu não vou me auto-ofender. Mas quando a gente conta a história de um outro alguém, esse olhar sensível que vocês colocam o tempo todo, né? Qual é a responsabilidade? Eu brinquei com você, né, Leon? Vocês vão perder um pouquinho das noites de sono. Brinquei também quando eu falei para vocês, quando chegou para vocês a história da avó do Carlos, eu falei, olha, a história da avó do diretor do museu, né? Mas fazendo, claro, uma brincadeira, mas é porque todas as histórias são muito sérias, né? Porque é você contar a história de um outro alguém, com a honra que merece aquela história, com o cuidado que merece aquela história. E por que isso é tão importante? Porque hoje em dia a gente vê tanto essa coisa do desrespeito com o outro, né? Do quanto o outro não tem importância para mim, né? A gente fala muito disso, né? A gente vive um tempo de intolerância também, onde o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro fala, não é como se não me dissesse respeito, né? Imagina o que é eu construir uma história de alguém que eu não conheço. Né? E quando vocês colocam essa sensibilidade, esse cuidado, essa atenção, essa pesquisa contínua que nem você coloca, né, Lana? A gente não fica só na história que chega, mas a gente vai atrás de outros elementos para, de fato, tornar aquela história com mérito que ela tem. Então, eu acho isso tão importante, né? É um trabalho... Aí está o trabalho empático. Eu acho que isso é um trabalho de empatia. Né? Eu saber que eu vou contar a história de alguém, que eu tenho que contar a história com a dignidade que ela merece ser contada. E aí eu concordo com você, Aline, quando você diz assim, quando eu narrei, parece que eu estou narrando a história de alguém e eu conheço, alguém da minha família, porque eu acho que a gente vive isso também aqui no museu, né? Embora a gente conheça algumas famílias, mas assim, toda vez que você lê aquela história, você se envolve naquela história e parece que aquela pessoa passa a fazer parte, né, do teu cotidiano. E eu falo isso também por conta das crianças, porque eu trabalho com os pequenos, né? E a gente trabalha a Shoah com eles desde muito pequenos mesmo. E é isso. Para eles, aquelas pessoas, elas são vivas, elas são reais, né? Elas estão ali com eles todos os dias e quando eles falam com propriedade, como se eles conhecessem de fato aquela pessoa. Porque, né, a história foi bem contada. Né? A história foi bem contada. Acho que essa é a grande sacada. Contar bem a história com a dignidade que ela merece. E vocês estão fazendo isso muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E só os parabéns mesmo. Então, acho que a gente pode ir caminhando para o final, né? Eu acho que vocês podem fazer um fechamento, né? Cada um pode aí falar um pouquinho, se despedir do público, né? E aí a gente faz os agradecimentos no final, né, Denise? Eu tenho aqui uma pergunta, justamente do nosso diretor, do Carlos, que está colocando aqui. Ele está colocando assim, esses produtos, do ponto de vista pedagógico, são como ferramentas, assim como livros, filmes, quadrinhos, contos, etc. Como toda ferramenta, existem bons e maus usos por parte dos educadores. Inclusive, bons produtos muitas vezes são usados de forma equivocada. Vocês pensam em criar roteiros, sugestões e propostas para professores que envolvam as animações? O que acham?
Eu acho que é mais um passo, né, à frente. Eu acho que é muito interessante, porque com certeza a forma como as pessoas, os professores, né, os educadores vão se apropriar desse material, eu acho que também é de uma grande responsabilidade, né? E eu Eu acho que a gente vai acho que ter o que fazer Carlos uma. leu o teu pensamento, porque falávamos disso ontem. É, Eu acho que o Carlos leu o seu pensamento. então, eu acho muito interessante essa provocação, quer dizer, não é uma provocação, mas é uma cutucada na gente, né? Então, como que a gente vai fazer para apresentar esse material, né? Como que a gente vai orientar essas pessoas? Eu acho que é importante mesmo, com certeza. E a pergunta dele coloca até a questão assim, né, de que nós temos pensado o tempo todo o objeto daquela história conectado com um determinado tema. Então, talvez exista aí a necessidade de falar para o público também desse tema que está sendo discutido ou do que é que a gente, pelo menos, está tentando, porque é exatamente como ele colocou, a gente está construindo e no momento que a gente está construindo o roteiro, a gente está pensando a palavra que nós estamos, o sentimento que nós estamos mobilizando nesse roteiro é esse sentimento daqui, através desse objeto daqui. E talvez isso não apareça externamente, né? Porque nós estamos com esse pensamento no momento da construção. Se a pessoa que lê, que assiste o vídeo, vai de fato enxergar a conexão entre o tema que a gente está construindo e o objeto que a gente está mobilizando, aí, de fato, o manual cumpre bem esse papel. Eu acho que é importante, sim. E a gente comentou, né, como eu falei para a Lúcia, a gente participou de uma capacitação, né, do Yad Vashem. Que dia que foi, Lúcia? Anteontem, né? Antes de ontem, 2 dias atrás. E justamente era sobre uma animação, uma proposta de animação contando uma história, de uma forma diferente, mas muito interessante. E justamente junto com essa animação vinha uma proposta de como o professor poderia trabalhar com seus alunos, né, após a apresentação do filminho. Então, é interessante que é bem isso que a gente estava comentando. Falei para a Luzi, esse é o próximo passo da nossa animação, né? Criar atividades, propostas para que essas pessoas trabalhem em sala de aula, né? Então, tá vindo aí um encontro que a gente pensou. Melhor a gente nem contar tudo que a gente já imaginou. É. Né, Vinícius? Já temos muitos projetos. Como eu falei, acho que essa parceria vai longe. Acho que os 18 vídeos são só o ponto de partida. É verdade. Então, Bom, acho que é isso. eu acho que você pode encerrar, né? Então eu queria que vocês, antes de encerrar, eu queria que vocês, né, dessem uma última palavrinha, né, se despedissem do nosso público, e aí depois, em seguida, eu me encerro. Então, eu gostaria de falar, primeiramente, né? Tenho que ir ao trabalho agora, então quero agradecer novamente pela participação nesse projeto. Acho que tudo que foi dito aqui, né, pelas minhas colegas de grupo, acho que representou muito o sentimento coletivo, sabe, que foi gerado ao lidar com essas narrativas e ao construir, né, esses filmetes e, assim, só gratidão mesmo e tem sido muito, muito rico, né? Eu já apresentei para os vídeos lançados, né, para alguns alunos e alunas em sala e, tipo, todos deram um feedback muito positivo. Em uma aula, quando eu estava mostrando um dos vídeos, teve uma aluna que se emocionou muito, chegou a chorar. E, assim, para mim, quando eu saí daquela sala de aula, eu estava relembrando aqui isso, e eu não sei, foi uma carga emocional tão grande que eu não sabia direito o que sentir, mas eu sentia muito, acho que era gratidão, acho que essa é a palavra-chave, sabe? Por ter conseguido participar desse projeto e saber que, assim como aconteceu comigo naquela sala de aula, né, eu pude, através da exibição dele, e a narrativa em si, né, pôde tocar aquela aluna, assim como os outros que estavam presentes. Eu acho que o potencial desse projeto é para além disso ainda, sabe? E eu acho que nós iremos conhecer de fato ainda o potencial desse projeto e é por isso que
estou muito orgulhoso e muito grato no dia de hoje. Então, quero deixar minha gratidão aqui expressa publicamente e é isso. Também só agradecer imensamente, novamente, pela oportunidade. Acho que a pergunta do Carlos agora é meio que o norte do nosso projeto mesmo, é dar subsídio àqueles que estão na ponta desse processo de ensino, né? De nada adianta. É um passo muito importante, não estou com isso negando a importância do estabelecimento de uma lei, de uma política de memória, mas junto com ela precisa vir um subsídio, precisa vir um contato social, precisa saber que uma gama muito grande de professores não está mais na universidade, então são professores já formados, que já estão na sala de aula e que precisam de subsídio, de ferramentas mesmo para trabalhar na sala de aula em si. Eu acho que esse projeto é muito sensível nesse sentido. E muito do que a Denise coloca também, que nós já estamos sendo transformadas e transformados no processo de construção desses vídeos, a nossa prática de sala de aula, a forma como nós ensinamos, nós que estamos diretamente inseridos também no ensino e que é de uma importância muito grande. E poder fazer parte disso é isto, é não encontrar a palavra correta para dizer assim, o quanto eu sou grata de poder estar dividindo esse espaço, de estar dividindo esse espaço com as meninas, com o Natal, com o Nick e com vocês do museu constantemente. Está aprendendo o tempo todo, está aprendendo muito. Então, o tempo todo é um tempo de muito aprendizado, desde as conversas que eu fico mandando assim para a Luz por áudio, socorro, me ajuda. Então, desde essas conversas até as conversas mais sérias, até o momento em que eu vou lá, e aqui agradecer publicamente também, que eu vou lá dizer, Carlos, por favor, conversa comigo para eu entender algumas questões, e ele se dispõe a dar um pouco da sua agenda para me ajudar no processo de escrita da tese, para eu entender um pouco sobre a construção de memória. Tudo isso tem sido muito gratificante, porque é isso, o produto final da minha pesquisa, que é a tese, não é um produto para me dar um título, é, na verdade, algo que eu quero movimentar a academia, eu quero movimentar o ensino, eu quero ter alguma contribuição concreta para esse processo. Eu acho que eu falei isso para Carlos, quando conversei com ele, que no momento que eu fiz a dissertação, eu não tive contato com o museu e que acho que o grande diferencial agora, para mim, enquanto pesquisadora, é exatamente estar no contato, que na minha cabeça fica, é o único, né, o primeiro museu do Holocausto no Brasil, e agora eu tenho a oportunidade de desenvolver uma pesquisa muito relacionada e muito ligada, e ali em contato constante, isso tem sido muito gratificante. Então, agradecer imensamente a vocês. Com certeza, a palavra que define no momento esse projeto é a gratidão mesmo. A gente já vinha se sentindo realizado, né, com o processo de construção desses vídeos, e agora mais do que nunca, né, com esses vídeos, né, sendo divulgados, né, agora que a gente está vendo como as pessoas estão reagindo a esses vídeos, né, como que eles estão sendo vistos e sentidos, e isso aí é mil vezes melhor, né, que a nossa construção, porque toda a nossa construção tem toda a euforia, né, o processo em si, né, que a gente sofre para construir, a gente quer dar o nosso melhor, mas aí quando a gente vê o resultado, de fato, é muito gratificante. Então, em geral, a gente só tem mesmo que agradecer, porque é uma oportunidade única e linda que a gente está tendo, né, de dividir esse trabalho. Então, muito obrigada a vocês, a todo mundo, né, a equipe, a Denise, a Luz, enfim, a todo mundo que faz parte. Muito obrigada. Bem, naturalmente, meu sentimento se assemelha muito a tudo que já foi falado, né, tudo que já foi dito, e dizer para vocês, né, do impacto, de fato, como todos nós já estamos vendo, do projeto, e pode ter certeza que vai chegar a muitas salas de aula aí durante a nossa prática, já está chegando, né, inclusive, né, falando especificamente da minha experiência aqui em Surubim, né, aqui no município, no interior de Pernambuco, e já estou trabalhando em sala de aula com os meus alunos e tem sido muito, muito enriquecedor, né? Então, por poder fazer parte disso enquanto professora, para mim está sendo muito gratificante, tá? Então é isso, muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos também que estão assistindo, acompanhando a gente. Bem, então, não sei se a Denise quer falar alguma coisa, Denise? Não? Então, a gente pode encerrar.
Então tá, então eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, a equipe, né, que está trabalhando aí arduamente nessa produção. Quero agradecer também ao querido Wagner. Mais uma vez, já falamos o tempo. Wagner, querido, muito obrigado pela sua disponibilidade em tornar mais acessível a nossa comunicação com o nosso público. Queremos agradecer a cada uma de vocês que estão aí do outro lado da tela, nos acompanhando, seja pelo Facebook ou aqui mesmo por esse webinar. Dizer para vocês, sigam nos acompanhando, tem muita coisa boa acontecendo no museu, tem muita coisa boa acontecendo nas redes. Amanhã sai o outro vídeo da série, temos uma série, então amanhã será lançado outro vídeo dessa série. Vamos lá, vamos acompanhar, vamos curtir, vamos assistir, vamos divulgar, porque esse trabalho, como eu falei, ele nasce em nós, mas ele não é para nós, né? Ele é para todo mundo. Tá certo? Então, uma boa noite a todos, muito obrigado e até o próximo Zoom. Tchau, tchau.